E os anciões falam, não, se você achar por bem, volte conosco, nos lidere, nós precisamos de você. Não tem outra pessoa para nos liderar, não tem outro guerreiro tão hábil e tão forte e valoroso como você. Por favor, nos lidere. E Jefté aceita, então. Né? Ele passa por cima do ressentimento, ele passa por cima do orgulho e ele volta e ele vai liderar aquele povo. Né? E a palavra do Senhor, aqui em Juízes 11, eu quero ler com você rapidinho. Juízes 11, 29. Diz assim, ó. Então o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jefté e o dirigiu com poder, a fim de que atravessasse as terras de Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade. E daí avançou contra os amonitas. Então aqui no 29 já tem um relato que o Espírito de Deus, de Yahvé, do Eterno, já estava sobre a vida de Jefté. Ele se apossou de Jefté com poder. Então aqui nós já vemos que Jefté já tinha a aprovação de Deus para guerrear a favor do povo de Deus. O Espírito de Yahvé se apossou de Jefté com poder. E o fato dele ter se apossado de Jefté com poder significa uma aprovação muito grande e muito profunda. Vamos ler mais para frente aqui, ó. E Jefté consagrou este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da minha porta, da minha casa, e for ao meu encontro quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Jefté partiu para o combate com os amonitas, e o Senhor os entregou a todos em suas mãos. Ele tomou posse de 20 cidades, desde Aroer até aos arredores de Minate, chegando em Valcanaim, Abel, Queraquim. Desta forma, os amonitas foram dominados pelos filhos de Israel. Assim, Jefté retornou à sua casa em Mispá. Sua filha, olha, preste atenção o que aconteceu depois, hein? Sua filha saiu ao seu encontro, dançando com alegria, ao som de tamborins, e ela era sua única filha. Jefté não tinha nenhum outro filho. No instante em que viu, rasgou as suas vestes e exclamou com um brado de dor: "Oh, não! A minha filha, a minha amada filha, estou terrivelmente aflito e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso deixar de cumprir." E olha aqui no 39, ó. Passando os 2 meses proposto por ela, voltou à presença do pai, e ele fez com o que havia prometido por meio de seu voto. Assim, ela morreu virgem. Desde então, nasceu uma tradição entre as mulheres israelitas de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para juntas lamentarem o ocorrido com a filha de Jefté, o gileadita. Então, é para você ver. Jefté aceitou o chamado do Senhor para a vida dele de liderar aquele povo. Um líder improvável, rejeitado, que cresceu sozinho, se virou sozinho, sem uma rede de apoio. Ele aceitou. E no versículo 29 que eu li para vocês ali, ó, fala que o Espírito de Deus já tinha se apossado dele. Então, assim, ó, Jefté não dependia de nenhum voto para ele vencer a guerra contra os amonitas. Jefté não dependia de sua própria força, porque Deus já havia aprovado aquela vitória. Mas como ele era um homem que cresceu sem rede de apoio, sozinho, na solidão, isolado da família, ele aprendeu a lidar com a solidão e ele aprendeu a lidar com sua autossuficiência. E aí aconteceu que ele quis ajudar Deus fazendo um voto. E ele fez um voto: ó, aquele que sair da minha casa quando eu voltar da vitória, o primeiro que vier ao meu encontro, eu vou sacrificar ao Senhor. Só que ele não parou para pensar que, tipo assim, que a filha dele, que era a única filha, poderia sair
ao encontro dele, ele teria que sacrificá-lo ao Senhor. Ele não parou para pensar. A gente vê isso pela reação que ele teve, que ele fala assim: oh meu Deus, eu estou muito aflito, estou terrivelmente aflito, e rasga suas roupas. Ele não parou a pensar um segundo no voto que ele estava fazendo e que Deus não pediu para ele fazer, né? E nós podemos tirar algumas lições dessa história tão impactante. Eu fico muito impactada com essa história. Olha para você ver, às vezes, para provar o nosso valor, fazemos coisas que Deus não nos pediu para fazer. Eu não sei se você já se pegou nessa situação, mas às vezes você está colhendo consequências de coisas que você achou que Deus te pediu para fazer, para você vencer algo, para acontecer algo que Deus não pediu para você fazer. Porque é tão interessante quando Jesus ele veio e morreu na cruz por nós, para nos salvar. Ele já deixou o Espírito Santo para habitar em nós. Então, quando nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando Ele nos aceita e nos dá uma paternidade perfeita e restaura a nossa filiação, o Senhor automaticamente já vem a morar dentro de nós, Ele passa a habitar em nós. Nós nos tornamos filhos, cordeiros e participantes juntamente com Cristo Jesus. Então nós já somos empoderados do poder de Deus. Nós já temos o poder de Deus habitando dentro de nós para vencermos as batalhas, para cumprirmos o chamado e o propósito do Senhor para as nossas vidas, para você lidar com os seus B.O.s, para você lidar com aquilo que Deus permite você passar. Você já é empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Então receba aí essa palavra sobre a sua vida. E tenha esse entendimento, você já é uma filha, um filho de Deus empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Você já tem o poder de Deus habitando dentro de você. Então você não precisa fazer o que Deus não pediu para você fazer. Para você cumprir a sua vocação, o seu chamado e aquilo que Deus propôs para você fazer. Por quê? As nossas escolhas têm consequências. Tudo que nós fazemos tem consequências. E às vezes uma palavra mal pensada e falada, você vai colher a consequência delas. Às vezes nós precisamos cumprir. Olha para você ver o tanto que foi honroso o que Jefté fez. Foi honroso, ele cumpriu a promessa. Não, ele prometeu, eu ganhei, então eu vou cumprir. E ele sacrificou a filha dele ao Senhor. Foi honroso? Sim, foi muito honroso, porque ele cumpriu a palavra dele. Porque muitas vezes de nós prometemos algo para o Senhor e não cumprimos, né? Prometemos na empolgação e não cumprimos aquilo que nós prometemos ao Senhor. Mas Jefté não, Jefté foi honroso, ele cumpriu. Só que ele passou por uma dor terrível, ele passou por uma dor de sacrificar a própria filha, a única filha dele. E ele não precisava passar por essa dor. Se ele tivesse tido o discernimento que Deus já estava com ele, se ele não tivesse deixado a carência dele e a solidão por uma falta de fé dependente de Deus, se ele tivesse deixado isso falar mais forte, tivesse discernimento, ele não teria precisado sacrificar a filha dele, porque a vitória dele não dependia de um voto a Deus. A sua vitória, aquilo que Deus tem para você, não depende do seu voto a Deus, de você fazer alguma coisa para que Deus te empodere com o poder dele. Não, você já tem o poder dele sobre a sua vida. Você já é capacitado pelo Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Suas carências podem te levar a agir por conta própria. Não haja por conta própria seguindo as suas carências. Deixe Deus te guiar, deixe Deus falar mais alto ao seu coração. Tenha discernimento sobre a voz do Senhor sobre a sua vida. Busque esse dom que o apóstolo Paulo deixa lá em Coríntios para a gente buscar esse dom. Busque esse dom com entendimento, busque esse dom com afinco, que fala: Senhor, me dê discernimento, manifeste esse dom sobre a minha vida. Olha, um dos dons que nós precisamos ter sobre as nossas vidas manifestado todos os dias se chama discernimento. Busque esse dom do Senhor. Esse dom é para qualquer um que buscar e pedir. Não é para uma classe específica, é para qualquer um que buscar e pedir. É um dom que o Senhor deixou disponível para que nós possamos discernir a voz dele da voz
da nossa alma, a voz dele e das outras vozes. Então tenha discernimento para discernir o que Deus está pedindo para você fazer. E não entre em situações, e não entre em colheitas de consequências de escolha sua. Não faça o que Deus não pediu para você fazer. Não queira ajudar Deus. Faça o que Ele mandar você fazer e ponto. É muito simples. A fidelidade de Deus nos guia, mas a verdadeira vitória vem quando, em humildade, dependemos dele e não de nossa própria força. Olha, isso é muito forte, muito direcional e muito destravador para a minha vida e para a sua vida. Olha só, a fidelidade de Deus nos guia, mas a verdadeira vitória vem quando, em humildade, nós dependemos da força soberana de Deus e não da força do nosso próprio braço. Se Deus já declarou algo sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, só vá. Só vá e faça aquilo que Ele mandou você fazer. Não crie promessas, não crie artifícios para que a sua vitória seja mais linda ainda e você tenha uma vitória de sabor de mel. Não! Deixe Deus te guiar. E se Ele já falou sim para você, só vai. Só vai e só cumpra o propósito, o chamado que Deus tem para a sua vida. Sabe que Deus vem tirar sobre a sua vida esta manhã todo sentimento de medo, todo sentimento de impotência, todo sentimento de carência. Eu não sei se você foi uma pessoa que teve que vencer sozinho na vida, sem rede de apoio, mas às vezes as suas carências falam mais alto, mas a partir de hoje você vai aprender a ter discernimento e vai ouvir a voz de Deus, vai fazer o que Deus te mandar fazer e ponto. Você não vai procurar outras coisas, outras vozes, promessas que você às vezes não vai conseguir cumprir e promessas que você vai cumprir que Deus nem te pediu para cumprir, para fazer, e você vai evitar de passar por algumas situações que você não precisa passar. Quando Deus age, quando Deus age em nossas vidas, não precisamos forçar promessas ou agir por conta própria. Olha que poderoso isso. Se Deus está agindo na sua vida, meu irmão e minha irmã, não precisa forçar nada. Não precisa forçar a promessa. Só vai. Confia no Senhor. Dependa do Senhor. Dependa da força do braço forte do Senhor. A carência que o apoiava, a falta de apoio traz uma carência e pode nos levar a tomar decisões precipitadas quando deveríamos confiar no Senhor. Olha que poderoso isso, hein? E eu quero deixar uma frase para você hoje, que ela fala o seguinte, ó: ao confiarmos na soberania de Deus, somos libertos da autossuficiência e evitamos agir além do que Ele nos pede. Quero ler com vocês lá em Provérbios 3:5, que diz assim, ó: confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoieis em teu próprio entendimento. Meu irmão, minha irmã, confiemos no Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E não apoiemos no nosso próprio entendimento. Não se apoie naquilo que você acha que deve fazer. Mas confie no Senhor e faça somente o que Ele mandou você fazer. Não faça o que Deus não te pediu para fazer. Simplifique a sua vida. O Evangelho ele é simples, profundo, mas simples. Simplifique a sua vida. Pare de complicar a sua vida e pare de fazer o que Deus não pediu para você fazer. Pastora, mas como que eu vou saber o que Deus pediu para eu fazer? Aí é que tá a chave. O segredo é relacionamento. Relacionamento com Ele. Então, se você é uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, obviamente, você não vai discernir a voz de Deus. Você vai entrar em situações que você não precisaria passar. Por quê? Porque você não teve relacionamento com Deus, não cultivou um relacionamento com Ele, então você não consegue discernir e reconhecer a voz dEle quando Ele está falando. Então vai haver uma confusão de entendimento na sua alma sobre a voz de Deus e a voz da sua alma. Quando é Deus e quando é sua alma que está falando. Então o que eu preciso ter e fazer
para não entrar em situações e não fazer o que Deus não me pediu para fazer, se relacionando com Ele, conhecendo a voz dele. Você conhece a voz do seu marido, você conhece a voz dos seus filhos, da sua melhor amiga, você conhece a voz, não conhece? Mas eu te pergunto, você conhece a voz do Espírito Santo e de Jesus? Que é o nosso melhor amigo perfeito. Ele é perfeito, nos ajuda, ele faz o que precisa fazer nas nossas vidas. Ele precisa ser o nosso primeiro melhor amigo. Você conhece a voz dele? É essa voz que vai te impedir de fazer o que Deus não te pediu para fazer e vai te impedir de entrar em situações de passar por dor, por momentos que você não precisaria passar. Então, qual que é a chave? Relacionamento com o cheiroso, com Jesus, intimidade com Ele. Voltemos o que eu estou falando desde o início nas minhas lives, nas lives dos devocionais. Relacionamento com Ele. Intimidade com Ele, ser a casa dele, ser a Betânia dele, para que você discirna a voz dele, a direção para a sua vida, a direção correta para a sua vida, sem precisar passar por percalços que você não precisaria passar, por situações que você não precisaria passar. Essa voz do Espírito Santo, essa voz de Jesus é quem vai te guiar. Então, que você possa ter esse discernimento, possa desenvolver esse relacionamento, para que você tenha direção, destino eficaz na sua vida. Um destino sem artifícios, um destino sem precisar fazer o que Deus não te pediu para fazer. Vamos relacionar com Ele, vamos aprofundar nesse conhecimento aí de Jesus, nosso Espírito Santo. Eu convido você, viu, até essa vida de consagração, essa vida de intimidade, de relacionamento com seu Pai, que tem uma paternidade perfeita sobre a sua vida. Então, novamente, quero repetir para você, não faça o que Deus não te pediu para fazer. Simplifique sua vida, se torne ela mais fácil para você mesmo. Deus abençoe sua vida, eu quero orar com você esta manhã. Pai, eu coloco cada pessoa que estará vendo esta live, que está vendo essa live agora e que vai ver essa live mais tarde. Senhor, que nós possamos parar de agir na força do nosso braço e na nossa autossuficiência em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha nos dar, Senhor, essa sensibilidade à Tua voz, essa sensibilidade, Senhor, do Teu Espírito, e que o Senhor possa, Senhor, manifestar sobre as nossas vidas o dom de discernimento. Nós precisamos cada dia mais, ó Deus, aprender a discernir a Tua voz, a calar a voz da nossa alma e discernir a Tua voz, porque assim nós teremos a direção correta, nós estaremos, ó Deus, desenvolvendo, Senhor, um chamado, Senhor, eficaz, nós estaremos desenvolvendo um chamado aprovado pelo Senhor. Senhor, nos ensine a entrar nessa intimidade, nesse relacionamento profundo com o Senhor, ao ponto que ao som da sua voz, nós possamos calar a voz da nossa alma, do nosso entendimento, ouvir a sua voz e ser direcionados por Ti em nome de Jesus. Deus, quantas pessoas entram em batalhas que não precisavam entrar, quantas pessoas, Senhor, entram em situações que não precisavam passar, por falta de ouvir a sua voz, de ouvir aquilo que realmente o Senhor quer que a gente faça. Então eu te peço essa manhã que o Senhor venha manifestar esse dom de discernimento na vida dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. E que nós possamos ser filhas que conhecem e reconhecem a voz do Pai, dando destino, dando direção, em o nome de Jesus, agindo na nossa vida em o nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, sentir esse poder do Espírito Santo sobre nós, nos guiando, nos dando a vitória, com humildade, com sabedoria, e que as nossas carências não venham falar mais alto que a Tua voz na nossa alma, em o nome de Jesus. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. Você que está vendo a live agora, você que vai ver a live mais tarde, que o Espírito Santo possa te guiar. E que você possa saber discernir a voz do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Pare de lutar as guerras que Deus não te pediu para lutar. E entrar em situações que Deus não te pediu para entrar. Faça somente aquilo que Ele te pediu. Que vai ser mais fácil para você e vai ser mais fácil para mim. Deus abençoe sua vida. Até o próximo devocional em nome de Jesus.
Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.